Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo hoje no canal do curso de escrita criativa. O pessoal me perguntou o que é o curso de escrita criativa. Por mais que eu tenha explicado semana passada, perguntaram sobre definição. Eu fui pesquisar e definição é campo de estudo acadêmico que nos permite investigar, refletir e teorizar sobre o texto literário a partir da prática. Nada mais é do que aprender a escrever criativamente, escrever melhor, né? E não só aprender a escrever, aprender a ler também, interpretar o que se está lendo, né? O curso de escrita é isso, né? Tudo que está escrito de modo criativo, nem técnico, nem copiado. Apesar que todo mundo fala que hoje nada se cria, tudo se copia, eu vou ensinar vocês a escrever realmente o que você pensa, né? E todo mundo assim fala, mas eu não consigo, eu não sei, né? Eu não tenho o dom de escrever. E não é bem assim, né? Eu acho que, lógico, tem pessoas que têm mais facilidade de escrever, né? Mais facilidade de passar para o papel aquilo que pensa, mais facilidade de escrever um conto, de escrever um livro, de escrever uma redação. Mas tem pessoas que não têm essa facilidade. Mas a gente vai conseguir atingir o objetivo de escrever, tá? Porque todo mundo tem que conseguir escrever uma redação, escrever um e-mail, escrever um bilhete, escrever um conto. Porque todo mundo precisa escrever, né? Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, estamos em contato constante com a escrita e com a leitura. Então nós precisamos aprender a escrever, aprender a nos comunicar, aprender a falar, aprender a escrever bem, a ler bem, tá certo? Então mandem para mim as questões, as dúvidas de vocês, me mandem as dificuldades de vocês, porque eu preciso entender aonde vocês têm dificuldade, para poder atingir o objetivo que vocês precisam, né? Porque cada um tem uma dificuldade diferente, tá certo? Por mais que eu vou explicar aqui de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais, como que eu posso explicar? Uma maneira mais neutra, né? Eu preciso entender a dificuldade de cada um para poder atingir o ponto específico, tá? Então eu vou passar no modo geral, ok? Eu vou fazer um curso no modo geral, porém cada um tem a sua especificidade, né? Então me mandem a dificuldade de vocês para que eu possa estar mandando a sugestão diferenciada para cada um, tá ok? Então no final da aula de hoje eu vou deixar um exercício para vocês já começarem a praticar o curso de escrita, tá ok? Para vocês estarem tentando passar para o papel aquilo que pensa, tá? É um exercício bem simples, bem fácil para vocês fazerem no dia a dia. Para a próxima aula, para a outra semana, a gente vê a evolução de vocês durante essa semana, tá ok? Então, é um exercício bem simples para vocês fazerem no dia a dia, tá? Bem facinho, vocês falam assim, nossa, mas é isso? Ai, mas isso é ridículo. Não, não é. Depois vocês vão entender o porquê que eu tô pedindo para vocês fazerem isso, tá bom? E depois, cada um vai me pedir uma coisa diferente, tá? Vocês me mandem depois na descrição aqui embaixo, me mandem por a dificuldade de cada um para a gente poder estar elaborando um plano diferente de aula para cada pessoa, combinado? Então vamos lá. Muitos cursos pedem, né, para criticarem os textos do outro aluno, né, para a prática do gostei, do diferente, do chato, do legal. Eu não sou a favor de criticar os textos dos colegas, até porque isso faz com que o outro milindre, o outro não entende, né, essa parte da crítica. Tem gente que não gosta de se expor, de falar em público, né? Então, nos cursos de escrita presencial, eu não gosto de expor ninguém, tá? Eu acho que cada um tem o seu tempo de se expor, o seu tempo de falar em público, o seu tempo de se comunicar. Nem todo mundo tem o dom, vamos dizer assim, né? Tem essa praticidade de conversar. Eu não acho bacana a gente forçar ninguém, né? Então, cada um tem a sua forma, tá? O que eu aconselho as pessoas é ler bastante ficção, né? Tem muita gente que é a favor de ler só os clássicos, ler só livros de autoajuda, ler os livros
mais profundos. Eu gosto muito de ler ficção, porque o ficção faz a gente compreender melhor o ser humano, né? Faz a gente entender as intenções, faz a gente ver os personagens fictícios, as pessoas reais ali, né? Porque quando um escritor, no meu caso, cria um personagem fictício, geralmente é baseado em uma pessoa real. A gente cria ali uma pessoa fictícia em alguém real, né? Então a gente coloca ali cotidiano das pessoas reais nas pessoas fictícias. E a gente consegue comparar a nossa vida nas pessoas fictícias, entende? E a gente consegue ver o outro ali, né? Muitas vezes a gente foge da nossa realidade nos livros fictícios, independente de qual livro você esteja lendo, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas meu filho não lê, eu não tenho costume de ler, eu não gosto de leitura. Leia qualquer coisa, comece a ler algo, tá? Não importa o que você esteja lendo, é um gibi, é uma revista. Muitas vezes eu falo pro meu aluno, você gosta de que tipo de filme? Eu gosto dos filmes da Marvel. Beleza, pega um livro baseado num filme da Marvel e vai começar a ler aquele livro e compara com o filme que você assistiu. Vai começar dali. Eu gosto do Nicholas Sparks, eu gosto do livro, do filme, do livro do Nicholas Sparks. Beleza, pega o livro baseado naquele filme e vai ler e vai comparar. Entende? Então, sempre pegue um livro baseado num filme que você goste para você comparar o livro com o filme. Então, você começa por ali, para você começar a aprender a ler, aprender a gostar de leitura. Porque ninguém nasce aprendendo a gostar de ler, né? São poucas as pessoas que gostam de ler, igual eu aprendi a ler com 9 anos e eu me apaixonei pela literatura aos 9 anos. Mas não é todo mundo que gosta de ler desde sempre, né? Não é todo mundo que gosta de ler sempre, que é um leitor nato, né? Então, assim, eu leio desde sempre, eu amo ler. Mas não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que é apaixonado, que devora um livro, né? Eu, às vezes, leio um livro de 900 páginas em um dia, já aconteceu. Mas também não faço mais nada, eu só levanto pra comer e ir no banheiro, entendeu? Mas já aconteceu de eu fazer isso, de amar ler. Eu leio, às vezes, 3 livros diferentes ao mesmo tempo, né? Como escrevo 3 livros diferentes ao mesmo tempo, mas eu sou um caso à parte, eu sou meio doida, né? Eu brinco que eu tenho uns parafusos a menos. Porém, tem pessoas e pessoas, mas temos que aprender a ler. Se você quer aprender a escrever, tem que aprender a ler, tá? Então, dicas. Vamos aprender a ler antes de aprender a escrever. Então, a tarefa dessa semana, vá pegar um livro para ler, ok? Então, qualquer coisa, ou um gibi, ou um livro pequenininho, ou um livro de contos, qualquer coisa. A dica dessa semana é, pegue um livro para ler, qualquer um, certo? Tá. E vamos aprender a escrever. Então, qual que é o treino dessa semana? Você vai fazer o seguinte, você está fazendo qualquer coisa. Você levantou, teve um sonho, você vai escrever o seu sonho. Ou no celular, ou num papelzinho, ou você vai gravar um áudio. Crie um grupinho no seu celular, no WhatsApp. Eu tenho um grupo chamado Meus Livros no meu WhatsApp. Só eu sou membro dele. Então, eu tenho qualquer ideia, eu vou e gravo um áudio, ou escrevo lá, qualquer coisa. Tô lavando uma louça, veio uma ideia, uma frase, qualquer coisa, eu vou e escrevo ali. Aleatório. Não tem sentido nenhum pra ninguém. É uma frase desse tamaninho. Eu coloco ali. Eu assisti uma notícia, eu gostei dela, ou de uma frase que alguém disse, ou eu li algo num livro. Não estou copiando, eu estou me inspirando naquela frase. Eu vou escrever aquela frase. Porém, eu não copio ela, tá? Eu mudo ela completamente, tá bom? Eu não vou copiar aquela frase. Tem muito escritor que não lê para não se influenciar, tá bom? Eu sou completamente oposto. Eu leio exatamente para não me influenciar. Se você ler os meus livros, você vai ver que não tem nada a ver com nada que você já tenha lido. Porém, pode acontecer de você ler algo e falar assim, nossa, eu já li isso em algum lugar, mas não é igual, tá? Até porque é plágio. Não copio nada de lugar nenhum. Mas eu me inspiro em alguns autores, até porque você pode ver que a minha estante está cheia de livros. Eu amo livro. Então, assim, eu me inspiro, claro, nos meus autores preferidos.
né? Meus autores de ficção, meus autores de livros reais, meus autores espíritas, mas eu não copio nada de ninguém, eu me inspiro nos meus autores, ok? Então você pode sim escrever uma frase de algum lugar, você pode escrever um pedacinho de um filme, de um livro, mas não igual, inspirado, tá bom? Você pode tirar ideias de algum lugar. Mas, por exemplo, você está lavando uma louça, veio uma ideia de alguma coisa, escreve ou grava um áudio. Você acordou, teve um sonho louco, escreve, grava um áudio. Ou seja, a sua tarefa dessa semana é ler algo e escrever algo. Não importa o que seja, aleatório. Pode ser várias vezes no dia, pode ser vários dias, pode ser um dia só, não importa o que. Aí você vai ter vários papeizinhos diferentes, vários áudios diferentes. Fala assim, nossa, isso é um quebra-cabeça? É um quebra-cabeça, tá? Aí semana que vem, na próxima aula, eu vou ensinar a você montar esse quebra-cabeça e criar uma história, ok? Então, o exercício dessa semana é esse, você ler algo e fazer um quebra-cabeça, as peças de um quebra-cabeça, tá bom? Porque assim, você, independente de você escrever um livro, um conto, ou um simples e-mail, ou uma apresentação de um trabalho qualquer, de um profissional qualquer, ou uma história qualquer, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter um começo, um meio, um fim, tem que ser coeso, tem que ter todo um motivo, tem que ter todo um raciocínio para aquilo, né? Tem que fazer sentido para quem está ouvindo, para quem está lendo você. Então tem que ter toda uma elaboração. Não é do nada que você se escreve, né? Não é do nada. Então a escrita criativa é uma arte delicada, né? Você tem que inventar as coisas de uma forma atraente, apta, convencional, né? Convincente, né? Você tem que contar, vamos supor, mentiras, revelar verdades iluminadoras, né? Sobre o mundo, sobre a sua verdade, sobre o que você quer contar, tá certo? Então, você tem que contar a sua versão de uma forma criativa, diferente, né? Então, é para isso que serve a aula de escrita, ok? Então, essa semana você vai fazer isso. Você vai criar as peças de um quebra-cabeça e vai ler algo. Combinado? Então, eu espero que você tenha um excelente proveito dessa semana. Na semana que vem eu vou explicar o que é conto, o que é crônica, tá? Bem explicadinho para você entender. Depois eu vou entrar nas partes dos gêneros literários, tá? Depois eu vou dar uma aulinha de Word e vou intercalando com as dicas de livros, filmes e séries, para não ficar tão cansativo o nosso canal, combinado? Me mande as suas dúvidas, me mande as suas sugestões, as suas dificuldades, para que eu possa estar explicando direitinho, tentando entender os seus medos, as suas dificuldades, para a gente estar te ajudando da melhor forma possível as suas dificuldades, para você conseguir escrever e passar para o papel o que você pensa, o que você sente. Combinado? Espero ter te ajudado nesse vídeo. Um grande beijo, excelente semana!